E aí eu queria entrar um pouco na parte mais técnica mesmo, né, de empresa, né? A diferença entre cultura e estratégia, né? Vocês dois são muito bons aí de criar cultura e de estratégia, e essas duas coisas acabam se confundindo, né? E aí fica sempre aquela dificuldade, né, que é o dilema do empreendedor, que é o foco, né? O que vai focar, sem que tem 1 milhão de coisas para fazer. Quão importante para vocês é cultura e estratégia e como focar em cada um deles nos diferentes estágios? Queria começar com você, Ricardo. Boa. Vamos ver o que eu consigo compartilhar, né? Acho que estou aprendendo muito ainda aí, de repente o Eduardo vai trazer bastante coisa com a experiência dele, mas eu acho assim que a jornada empreendedora, ela tem características muito diferentes de acordo com o tamanho da empresa e a fase da empresa, né? Então, para ser bem honesto, acho que eu tinha pouquíssima estratégia no começo da empresa. Até porque eu não estudei administração, não estudei negócios, né? Eu era um cara que vinha da pesquisa. Então, sabia criar um produto, mas não sabia comercializar um produto ou criar uma estratégia de produto. E eu me lembro, assim, conversando com amigos, ele, cara, cadê sua planilha de orçamento? Eu falei, não tenho, né? E, assim, no primeiro ano da empresa. Mas isso acho que tem a ver com o histórico de cada um, né? Acho que se você é uma pessoa que tem esse histórico diferente, em outra área, talvez você já tenha começado a fazer aquilo. Em contrapartida, uma coisa que eu comecei a empresa já pensando, né, eu e o Roger, a gente falava muito disso, era de, queremos criar uma empresa onde a gente gostaria de trabalhar se a gente fosse um colaborador. Então, essa era meio que uma regra meio simples, assim, né, a gente não leu nenhum livro, nem saiu pregando cartazes, assim, de cara, né. Tem coisas que depois se tornam necessárias quando a empresa cresce, e aí você não tá todo mundo numa mesa, e você precisa estruturar o que são os valores, o que é a missão. Eu diria que essas coisas demoraram 2 a 3 anos na Social Miner para se desdobrar. Mas a cultura, ela é meio orgânica, né? Então, ela vai acontecendo. Eu gostava muito de trabalhar, assim, como espelho, né? Então, falar, não necessariamente escrever tudo, mas agir. Então, era o cara que se eu tivesse um pedaço de papel no chão, eu ia passar, eu ia pegar. Não ia escrever, gente, temos que pegar o papel quando ele estiver no chão, né? Mas era o meu estilo, então, e do Roger, né? Então, a Social Miner teve uma questão cultural, assim, bem forte. A gente tinha muitos rituais, era falando que era porque a gente está num grupo hoje maior, né? Então, a gente tem uma empresa hoje que, juntos com a fusão que a gente está, tem 120 pessoas, é um cenário bem diferente. Mas era, naquela época, né? Tudo muito orgânico. Então, tinha muita conversa. Acho que tem uma coisa de cultura, assim, que eu acho legal compartilhar. É uma pequena história que em algum momento o nosso dinheiro estava acabando, assim, do primeiro ano para o segundo, e aí eu e o Roger, a gente segurava muito aquilo pra gente, a gente não estava conseguindo fazer receita, não estava conseguindo, comecinho da empresa, e aí um dia eu fiquei meio de saco cheio, falei, quer saber, vou levar todo mundo para a sala, a gente devia ter umas 7 pessoas só, então era bem pequenininho, e eu criei um slide, e esse slide mostrava em quanto tempo a gente ia quebrar. E eu levei para a sala todo mundo, tanto os desenvolvedores, todo mundo que tinha na empresa. Então, os desenvolvedores arregalaram o olho, assim, naquela hora, e caramba, o fundador da empresa está aqui mostrando o slide que em alguns meses, se a gente não mudar, vai dar um grande problema. E naquela hora foram surgindo, assim, de repente alguém falou, todo mundo ficou assustado, mas alguém falou, a gente criou vários planos, pum, 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 pum. A gente começou a executar e eu diria que, sei lá, uns 3, 4, 6 meses depois a gente tinha break-evado. E aquela lição, ela fala acho que um pouco desses dois aspectos, assim, né? A partir desse dia, todo mundo se sentiu, acho que um pouco mais responsável por isso, né? Eu não gosto desse... Eu tomo cuidado com essa coisa de sentimento de dono, né? Porque tem que tomar um cuidado mesmo, porque na hora de falar isso, mas sentimento do dono no aspecto de todo mundo começou, quando eu compartilhei, todo mundo ajudou, né? Então, acho que o sentimento vem quando você dá transparência. E aí, anos depois, a gente escreveu isso, né? Então, a gente é transparente porque a gente confia. Esse era um dos valores da Social Miner. Então, acho que esse episódio, ele fala de uma coisa cultural que permanece nas pessoas que estão com a gente nessa jornada de Social Miner, mas ao longo do tempo não deixa de ser estratégico, né? Porque a gente, quando está falando de estratégia, acho que não dá para descasar, né? Gestão, pessoas, na estratégia não é criar um orçamento, fazer previsão de como é que a empresa vai ser, né? Então, acho que essas coisas precisam se casar. Então, acho que eu sempre fui um cara muito mais nessa linha do que um cara de estratégia super estruturada, embora nos últimos anos aí de Social Miner, pelo tamanho da empresa, eu tive que aprender isso. Então, assim, tem uma hora que não dá mais. Você precisa... Então, eu diria que nos últimos 3 anos a gente fala muito de estratégia. Trouxe mentores, né? Pessoas que
estavam nas grandes empresas, que é uma coisa às vezes difícil para quem está começando uma startup, você repele um pouco esses grandes executivos e pessoas de empresa, mas a verdade é que a partir de um determinado momento do tamanho da sua empresa, essas pessoas têm muito para nos ensinar. Tem até um pouco a ver com o nosso momento hoje com o Grupo Local Web, né? De ir para um lugar que o nosso tamanho se beneficia de ter pessoas que estruturaram, que já fizeram isso antes, né? Então eu absorvi muito e a gente começou a falar aí sim um pouco mais de estratégia, de olhar para a visão, fazendo um ponto com o assunto anterior, né? Existe uma expectativa, né? Eu tinha medo de ser chamado de CEO, não gostava dessa palavra. Eu pedi para o pessoal do nosso marketing falar, não, escreve que eu sou o fundador. Mas a real é que eu estava com medo, acho que, de me responsabilizar, que eu era o cara que tinha que dar determinadas respostas e que as pessoas esperavam isso. E aí eu tive uma parcela aí da minha terapia, da minha vida aí, olhando isso, que foi assumir isso, de ser duro, de falar, não, isso aqui, tomar decisão, nem tudo dava para todo mundo decidir. E aí acho que nesse momento, quando você assume isso também, dessa expectativa, né, as pessoas esperam estratégia, elas esperam direcionamento, né? Acho que é muito difícil uma empresa que passa ali dos 30, ela conseguir prosperar sem direcionamentos claros. E aí não dá para você só ir por, os caras vão ver o que eu estou fazendo e vão seguir uma fórmula. Aí você tem que estruturar, né? Então, eu diria que nesses últimos anos a gente foi para um lado, assim, de estruturar um pouco mais a visão, de conseguir descer comunicação, entender bem os papéis e responsabilidades, mas estou num processo, estou aprendendo muito ainda. Mas dá para ver claramente, sempre que a gente se encontrava, eu fui acompanhando a evolução aí nos últimos, acho que desde uns 7 anos atrás, 6 anos que a gente se conhece, claramente deu para ver toda essa evolução. E para você, Casa, como é que é essa relação entre foco em cultura, estratégia? Boa. Cara, são temas macros que são fascinantes, né, de como é que o negócio se comporta e como é importante para a vida, várias fases da startup, empresas que estão crescendo de uma maneira geral. E o Ricardo falou 2 coisas legais, né, que eu me interessei. Essa coisa eu tinha vergonha de falar que era o CEO, né? Cara, isso acontece demais. É uma coisa de geração também. Você falou um pouquinho, não sei se, né, às vezes tem a ver com ownership, de falar, não, daqui que eu tomo uma decisão, não, um dia tenho convicção, e eu sou responsável, e tem alguma coisa assim de, quem manda? Quem é um problemaço. Em startup que começa, um problemaço, não, a gente resolve aqui todo mundo junto. Não, mas eu discuto muito com o empreendedor. Não é legal sempre a gente tomar decisão todo mundo junto. Quem tem participação aqui? Quem é o CEO? Não, tem um CEO, sou eu o CEO. Não, legal. O que isso na prática muda? Não, a gente toma decisão aqui junto. Isso tira ownership, né? Tira a responsabilidade, mas também as pessoas talvez tenham receio de falar, não, eu tomo a decisão aqui, né? Do tipo, não, eu que mando em algumas coisas. Tem sentimento de, né, será que isso é forçar demais? Mas tem ferramentas para não precisar ser assim. Eu digo muito, de tomar de decisão, tem os que discutem e os que tomam a decisão. Você pode ouvir, mas alguém tem de tomar a decisão e tem que estar claro as matérias e tal, né? A gente está entrando em outro assunto. E outra coisa que eu acho interessante é que é muito difícil as fusões darem certo, né? Muito difícil. Os M&As são muito difíceis de darem certo, essa é a realidade. E a cultura é essencial nessa brincadeira. Por isso que hoje as corporações que pegam empresas, as que já estão grandes, têm um pouco de valores de empresa grande, ela tem de ter essa habilidade de deixar a empresa ser independente em termos de valores. Ou não, é uma escolha. Ou se assume que a cultura vai ser aderente, super complexo. E que eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que cultura e estratégia são temas e conceitos menos realmente entendidos nesses segmentos de startup e negócio. É incrível como as pessoas não entendem estratégia. Você pergunta o que é estratégia? A gente quer crescer 30% ao ano, né? Não, isso não é estratégia. Por que eu disse que é incrível que as pessoas não sabem o que é estratégia? É o nível de consciência de saber que você tem a escolha. Porque o empreendedor hoje em dia, o que é normal, é o que a gente chama de não essencialista. Tem a ver com foco aí também. Estratégia é foco, são escolhas. Parece que tudo que brilha é oportunidade para o empreendedor. Né? E que é natural, ele é assim, né? Ele é visionário e tal. E acaba prejudicando a estratégia. Você não tem escolha, ele não tem nem a consciência de escolha, não, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também.
E a minha estratégia é essa, eu vou testando. Como eu acho complicado essa mentalidade de teste, testar por testar, para ter uma estratégia real, tem que ter coragem de escolher e tem que ter claro o que você não vai fazer. Isso é um problema para todo mundo, abdicar, ter a convicção que eu vou escolher isso aqui, se não der certo eu mudo. E o essencialista faz isso. Ele zoom out, vê as alternativas, entende e aposta numa delas. O não essencialista, tudo que vira vai atrás sem saber realmente o que está acontecendo para tomar a escolha. Estratégia, para mim, né, é esse conceito realmente, que muito empreendedor nem tem a consciência que ele tem a opção de escolha. Isso é incrível. Cultura também é um conceito complexo demais. É um perigo ser complexo. Porque a cultura, os valores, como a cultura é, né, o que a gente faz quando ninguém está olhando. Como é que a gente toca o negócio quando ninguém está olhando. Mas a questão da cultura mais complicada é que ela vai acontecendo, você queira ou não queira. Ela está rolando. Está indo para um lado, está indo para o lado. Agora, com a pandemia, as pessoas não estão se encontrando mais, não tem os rituais, não tem essa troca, que para a cultura é muito complexo. Elas estão vendo menos todas as pessoas da empresa e veem mais a sua área. É um perigo agora cada área tem uma cultura e ela virar um Frankenstein. Mas, enfim, é aquela frase clichê que eu adoro, né? Cultura come estratégia no café da manhã. Ela é clichê legal porque ela quer dizer alguma coisa. Eu acho que, assim, uma cultura forte, bem definida, isso é cultura forte, vivida realmente, vai ter os valores na parede. Ela multiplica as escolhas e a estratégia. De fato, muito, muito importante. Agora, se você não tem as escolhas certas, o forte cultura não adianta nada. Então, cada um tem o seu peso aí nessa equação. E a parte de cultura que eu acho importante, assim, da Brené Brown, né, que, no livro Dare to Lead, né? Eu não sei se é esse que você citou. A Coragem de Ser Perfeito. Sim, recomendo muito esse livro. E o jeito que ela vê como a cultura funciona nas empresas, para mim, é super rico. Porque eu trabalho discutindo muito cultura das empresas, muito. E ajudando a defini-las. Né? O que eu mais vejo, o valor que está na parede ou é definido, mas só a palavrinha, né? Coragem ou teamwork. A questão é que ninguém entende. Cada um tem um conceito que é isso. E ela então traduz, cara, se você não operacionaliza seus valores, deixar claro para todo mundo como é que tem que se comportar, para estar alinhado com o que a gente acredita que a gente gosta de fazer negócio, cada um vai ter um conceito, vai ser uma confusão enorme. Então, se você não operacionaliza, não deixa claro com behaviors, comportamentos ligados a esses valores, é melhor não fazer. Você vai ser cínico, ninguém vai entender e vai ser 10% das empresas, o estudo que ela mostra, realmente pratica os valores de fato. Acaba entrando que o cinismo vira até parte da cultura nesse jeito, né? Assim, parte da cultura é colocar uma coisa no cartaz aqui, a gente não tem que fazer ela, né? Porque é o que você falou, é a hora que ninguém tá olhando o que acontece, né?